Vamos para a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amados, Deus nos deu uma incumbência desde o início do ano, de nós darmos início a uma série, uma mensagem que ela é um pouco extensa, extremamente extensa, diga-se de passagem, ou seja, de hoje até provavelmente mês de agosto nós vamos trabalhar este tema. Por quê, amados? Nós estamos vivendo em dias de muito conflito cultural, sim ou não? Os dias que nós vivemos são dias difíceis, são dias de bastante guerra, mas a guerra hoje ela não está no campo bélico, né? Hoje nós vivemos uma guerra. Os próximos domingos, se eu fosse você, eu não perderia, porque uma mensagem completa a outra, amém, queridos? Então, nós precisamos saber qual é a nossa posição nesses dias. Quem está comigo? Nós precisamos saber qual é a nossa posição nesses dias. Onde que nós devemos estar posicionados? Porque nós fazemos parte de um reino. Amém, queridos? A Bíblia diz isso. Antes de qualquer coisa, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1. Para você entender o porquê que você precisa saber o seu posicionamento. Vamos, só para você entender o contexto, versículo 4 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6. Perdão. Amém? Para você entender o que Cristo fez por nós. Porque quando nós falamos do sacrifício de Cristo, automaticamente a gente só pensa na salvação. Não é? Então a nossa mente, pastor Wellington, ela está muito condicionada a quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós condicionamos ela apenas à salvação, ou seja, é o ato de Cristo nos livrar do pecado e garantir para nós a vida eterna. Só que é muito mais que isso. O sacrifício de Jesus, primeiro, ele nos comprou, amém? E segundo, ele fez de nós um reino e sacerdócio para Deus. E é isso que está escrito aqui. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, preste bem atenção, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Agora preste bem atenção, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus o seu Pai. A ele, portanto, seja glória, domínio para o século dos séculos, amém. Apenas a parte A do versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Então, amados, a compra, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi muito mais do que nos salvar. Ele nos fez um reino. Ele fez de nós um reino. Então nós pertencemos a um reino. Amém, queridos? Pastor, mas como que eu vou pertencer a um reino se eu moro neste mundo? Jesus, em João 17, quando ele ora por seus discípulos, ele deixa bem claro: proteja, porque eles não são desse mundo, assim como eu não sou do mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. Ele não está inserido neste sistema. Este sistema, ele não consegue compreender o reino do Messias, o reino messiânico. Haverá um dia que esse reino será consolidado na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para governar a terra por 1000 anos. Esse tema é um tema escatológico que eu preciso de muito tempo para poder explanar ele. Eu não quero entrar nisso agora. Mas o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus, ele existe. Mas pastor, se o reino de Deus existe, como que nós vivemos o reino? O que é viver o reino? O que é ser um reino?
É sobre isso que nós vamos falar. E você vai descobrir que o reino, ele pode estar em qualquer lugar. Porque o reino, ele é uma cultura. Amém, queridos? Para dar fundamento à nossa mensagem, Lucas 17, 20 e 21, é o texto que diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Por que a pergunta dos fariseus? Para você entender. Porque eles aguardavam um reino político. Entendem? Eles aguardavam, por quê? Israel sempre carregou as promessas, muitas promessas, grandes promessas. E uma das promessas era o estabelecimento de um reino que seria superior. Como por exemplo diz Isaías: de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então eles aguardavam, mas eles estavam aguardando um reino político. Tanto que entre 132 e 135, conhecido como a Revolução Judaica, ou também conhecido como Revolução de Simão Bar Corribá, o sumo sacerdote desse período, chamado sumo sacerdote Akiva, ele vislumbra um homem chamado Shimon Bar Corribá, e olha para ele, olha os traços políticos dele e anuncia: esse é o Messias. E anuncia Simão Bar Corribá como Messias, isso em 132 e 135 depois de Cristo. E o resultado disso foi, infelizmente, aquilo que nós conhecemos como diáspora judaica. Foi quando o povo de Israel, eles são expulsos de sua terra. Jerusalém é invadida por Adriano, coloca o nome de Jerusalém de Aelia Capitolina, que é o nome dado ao seu Deus, né, o Deus que ele servia. E o território de Israel recebeu o nome de Síria Palestina. A palavra Palestina significa Filistia, que é dos filisteus. É um nome de vergonha que Adriano colocou exatamente para envergonhar os judeus expulsos de sua terra. Então o resultado desta revolução, deste falso Messias, também é resultado de um povo que esperava um reino político. E Jesus, em seu ministério, desde quando ele começa, aliás, desde quando a mensagem do reino começa a ser pregada por João Batista, esse reino, ele vem sendo propagado não de uma maneira política. E Jesus, ele sempre disse: vocês não vão entender o meu reino, porque o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus prega o Sermão da Montanha, que é, no meu entender, a Torá explicada, e nós vamos trabalhar esse tema também dentro desta série, ele vai contra a mensagem do Sermão da Montanha, de Mateus 5 a Mateus capítulo 7, ele vai contra todo um sistema político que envolvia principalmente a religião. Então as mensagens, a pregação de Jesus, a pregação sobre o reino, quando ele separa os 12 e os 70, dá missão a eles para anunciar: é chegado o reino. Esse reino, ele não poderia ser palpado, porque ele não era um reino político, ele não era um reino territorial, ele era um reino cultural. E é isso que Jesus ele diz. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O reino, há uma outra versão que diz que o reino está dentro. O reino está entre, ou o reino está dentro. Ou seja, é possível qualquer pessoa acessar o reino de Deus, desde que entenda que o reino, ele transcende a política, ele transcende ao território.
Por isso que o reino de Deus está no Brasil, o reino de Deus está no Japão, o reino de Deus está na Itália, o reino de Deus está em Israel, o reino de Deus está na Espanha, o reino de Deus está nos Estados Unidos, o reino está em qualquer lugar. Porque o reino transcende a um território, o reino transcende a uma metodologia política, porque o reino de Deus está relacionado com quem nós nos tornamos em Jesus. Amém, queridos? Opa! Então vamos lá, os temas que nós iremos ministrar aqui. Aqui eu fiz questão de colocar todos os temas para você já saber o que vai ser ministrado nos próximos domingos. Então hoje nós vamos trabalhar a natureza do reino. Semana que vem, essa mensagem aqui, querido, vai haver um desatar na sua mente. Escute o que eu estou dizendo. Desconstruindo a cultura da Babilônia. Porque infelizmente a Babilônia é muito mais do que um lugar. A Babilônia é um sistema cultural que governa até os dias de hoje. E quer que eu fale para você? Todos nós estamos inseridos nisso. Precisamos desconstruir a cultura da Babilônia. A terceira mensagem, que também vai ser um divisor de águas: a guerra dos filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Já falei uma vez em mensagem, você já deve ter me ouvido falar, mas você já entendeu que filosofia e reino de Deus não conjumina? E pasme você, na história da igreja, depois do ano 135, com a diáspora judaica, a igreja se perde do seu fundamento, porque o fundamento da igreja nunca foi Roma e nem foi a Grécia. O fundamento da igreja sempre foi Jerusalém. E com a perda, com a morte dos primeiros apóstolos, que eram todos oriundos da circuncisão, conforme diz Orígenes nos seus livros, sobra quem? Sobra apenas os filósofos: Justino, Agostinho de Hipona, Policarpo, e todos os outros pais da igreja são filósofos. E aí tenta-se misturar cristianismo com filosofia, e o berço da filosofia é a Grécia. Então há um conflito dos filhos de Sião. Nós vamos entender quem são os filhos de Sião e quem são os filhos da Grécia. É um tema que, se eu fosse você, eu não perderia nenhum culto nesses próximos domingos, porque vai haver um grande entendimento. A cultura do reino explicada no Sermão da Montanha. Essa mensagem, por exemplo, ela vai durar pelo menos uns 3 ou 4 domingos, porque nós vamos trabalhar o Sermão da Montanha de forma expositiva, inteiro. Porque nós precisamos entender: pastor, eu quero entender sobre a cultura do reino, onde eu vou? Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, que é exatamente o Sermão da Montanha. Jesus estabelece a cultura do reino, a mensagem do reino. Que tipo de mensagem o reino ele passa para todas as culturas? E depois, a última mensagem, nós vamos trabalhar a manifestação visível do reino de Deus. Porque, amados, nós como reino podemos tornar esse reino visível entre os homens. Ele pode ser vislumbrado. Amém? Então ele pode sim se tornar visível. Então, amados, é uma série de mensagens. Como eu disse, nós vamos provavelmente até final de julho ou até começo de agosto, nós vamos trabalhar tema por tema. Amados, e eu gosto de trabalhar, esse é meu estilo de pregação, amém? E eu amo trabalhar dessa maneira, porque Deus, Ele deseja trabalhar a revelação, mas também trabalhar a instrução, amém, queridos? Então, nossa primeira mensagem hoje, a natureza do reino. Do que o reino é constituído? Como que nós podemos dizer que se constitui o reino de Deus? No que se constitui o reino de Deus? Sobre isso que nós vamos falar. O texto, Romanos 14, 17. Essa versão é a versão, eu traduzi ela da Amplified, Bíblia em inglês Amplified, que eu gostei bastante, porque ela é mais simples do que a nossa. E ela diz assim: o reino de Deus
não é uma questão de comer e beber, o que se gosta. E você vai entender o porquê Paulo diz isso. Então, o reino de Deus não é uma questão de comer e beber o que se gosta, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os 3 fundamentos do reino que revelam a natureza do reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai, nós entregamos este momento ao Senhor, esta série. Senhor, foi um desafio trazer essa série. Senhor, o Senhor sabe, desde o início do ano o Senhor tem trabalhado o nosso coração para isso, e nós entendemos que agora chegou o tempo, e nós agora dedicamos ao Senhor, Pai amado, pedimos: dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, traga revelação. Senhor, tire escamas dos olhos, Senhor meu Pai, tire tapumes dos ouvidos, Senhor, e que nós estejamos acessíveis à mensagem. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados, Paulo, quando ele diz isso, capítulo 14, vamos expor o capítulo 14, sem ler, apenas para você entender. No capítulo 14, Paulo, ele vai trabalhar questões culturais. Por quê? Se você pegar Atos 15, no primeiro concílio da igreja, a igreja, ela sofria com um choque cultural. Por quê? A igreja nasce em Israel, e Israel tinha sua cultura, como por exemplo, a circuncisão, a guarda do Shabat, as roupas, né? Os alimentos, alguns determinados alimentos, a abstenção, né? De alguns determinados alimentos. Quando o evangelho ele sai de Jerusalém e ele começa a alcançar as outras nações, há um choque cultural. E aí, por exemplo, Paulo, quando começa sua primeira viagem missionária com Barnabé, eles já trazem uma demanda. Por quê? Porque os judeus, os nossos irmãos judeus, nosso irmão mais velho, aqueles que se convertiam ao cristianismo, acreditavam piamente que aqueles que não eram da circuncisão, que eram gentios, para serem verdadeiramente salvos, para serem verdadeiramente cristãos, deveria cumprir os ritos judaicos, como por exemplo, o rito da circuncisão, a guarda do sábado, né? E a abstenção de alimentos. Isso se tornou um ponto de interrogação, se tornou uma questão difícil, um embate difícil na igreja. Então Paulo e Barnabé, eles retornam a Jerusalém, para ter com os apóstolos e os presbíteros. Isso está relatado em Atos capítulo 15, você pode depois como lição ler em casa, Atos capítulo 15, você vai ver o primeiro concílio da igreja, conhecido como Concílio de Jerusalém. E aí Paulo, ele vai trazer essa demanda. Pedro, que já havia pregado, foi o primeiro a pregar para os gentios, por exemplo, em Atos 10, na casa de Cornélio, quando ele vai a Cesareia Marítima, e Cornélio e toda a sua casa, antes de ser batizados, apenas de ouvir a mensagem, a Bíblia fala que o Espírito Santo caiu sobre eles, eles começaram a orar em línguas. Então Pedro olha e fala: por acaso nós vamos negar o batismo para esses? E então toda a casa de Cornélio, servos de Cornélio, em Cesareia Marítima, são batizados e se convertem ao Senhor. Então Pedro se levanta e fala: olha, eu sou testemunha do que Deus está fazendo. E aí, dentro dessa discussão, saiu a decisão que Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, como bispo e como apóstolo da igreja de Jerusalém, ele emite o comunicado a todas as igrejas gentílicas, dizendo: pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não vos impor encargo nenhum da lei, a não ser que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. 4 pontos que permaneceram como cultura para a igreja. A igreja não deve comer sangue, a igreja não deve comer carne sufocada, a igreja não deve entrar na prostituição. Então significa que esse choque cultural havia acabado. Só que não, porque muitos outros judeus continuaram se convertendo. Você vai ver Paulo, por exemplo,
chamando e dando nome a esses judeus que queriam plantar a circuncisão, plantar, né, o ato da guarda do sábado e outros costumes judaicos à igreja gentílica, chamando eles de judaizantes. E o combate de Paulo aos Gálatas era exatamente esse, para que a igreja não judaizasse o evangelho, visto que eles já haviam sido libertos, já havia saído a decisão, e essa decisão foi clara quando Tiago diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, não é somente na igreja dos Gálatas, isso se espalhava para todo lugar. Então, Roma tinha também essa questão. Paulo vai tratar o conflito de judeus com os romanos e de romanos com judeus. Quando ele escreve, por exemplo, no capítulo 11, porque na cabeça dos romanos, por causa de um embate político, eles tinham que Deus abandonou Israel. E aí Paulo vai dizer: Deus abandonou o seu povo? De maneira nenhuma. Mas aí Paulo agora no capítulo 14, ele vai trabalhar o contraponto. Por quê? Porque alguns, por causa do judaísmo, acreditavam que não podia comer alguns tipos de alimentos. Então Paulo vai dizer: aquele que entende que não deve comer, não come. Aquele que acha que deve, que faz questão de algum dia, ele faz, porque se ele come, para o Senhor faz. Se ele bebe, para o Senhor faz. Se ele guarda algum dia específico, Paulo estava citando exatamente o sábado, para o Senhor ele faz. O que Paulo está dizendo agora no versículo 17 é que o reino de Deus está acima da questão cultural. Porque uma cultura, ela envolve dança, política, folclore, sim ou não? Nós, por exemplo, temos a nossa cultura, a cultura brasileira, totalmente miscigenada. Totalmente miscigenada. Envolve índio com europeu, por causa dos portugueses que vieram. E aí dentro da história vem os negros, né? Vem os italianos no tempo da imigração italiana, que eles vêm para trabalhar no campo. E aí começa a vir os alemães, se instala no sul, né? Então o Brasil, ele é uma cultura diversificada. Então cada lugar tem a sua cultura. Então Paulo está dizendo o que para a igreja de Roma? Olha, vocês estão preocupados com questões culturais simples: comida, bebida, festas, dias. Mas eu quero dizer para vocês que o reino de Deus é muito mais que isso. O reino de Deus está acima disso, é isso que ele fala. Não é uma questão de comer e beber, mas sim uma questão de caráter. É aquilo que se exala. Uma questão de comer ou beber. O reino não está relacionado com as nossas necessidades. Entenda algo, querido. Infelizmente, por causa da teologia da prosperidade, muitos de nós aprendemos a fazer campanha para ter algumas coisas, não é? Eu não estou dizendo para você que é errado você orar para ter. Você está me entendendo? Porque Jesus ensina o poder da oração. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Em um outro texto em Filipenses, Paulo vai ensinar que as nossas petições, elas devem ser conhecidas diante de Deus através da oração, das súplicas e com ação de graça. Então é importante nós colocarmos e apresentarmos ao Senhor as nossas demandas. Onde está o problema? É que nós fazemos das nossas demandas as nossas prioridades. Quem está comigo? Entenda que as suas necessidades não são as suas prioridades. Somente quem tem coragem, levante a sua mão e diga: as minhas necessidades não são as minhas prioridades. E aqui está o problema. Então a teologia da prosperidade trouxe como prioridade as necessidades humanas.
E aí nós passamos a enxergar o Evangelho e a entender o Evangelho, ou olhar para Deus achando que Deus tem que resolver todos os nossos problemas. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você, anote isso e nunca mais se esqueça: Deus não se move por suas necessidades, Ele se move pelos propósitos que Ele já estabeleceu. De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus agindo por necessidades, você vai ver Deus agindo por propósitos. Toda a Bíblia aponta para o propósito eterno. Propósito eterno estabelecido em Efésios 1: fazer convergir em Cristo todas as coisas que há no céu e na terra. Então Deus, Ele não se move por nossas necessidades. Sobre as nossas necessidades, Ele é provedor. Pastor, mas por que muitas vezes eu não vivo a provisão? Porque você entende que a provisão vem do seu braço. Porque muitos de nós entendemos que a provisão de Deus vem da nossa força, e não, Ele é provedor das nossas necessidades. Só que o que acontece? Nós fazemos das nossas necessidades as nossas prioridades. Então o reino de Deus não está relacionado com as suas necessidades. O reino de Deus, ele está sendo estabelecido porque, olha, Deus supriu a minha necessidade. Não, querido, isso não é reino, isso é misericórdia. Quando Deus, ele supre as nossas necessidades, é porque Ele está agindo de misericórdia, é graça. Amém? Segundo, o reino não está relacionado com os nossos desejos pessoais. A teologia da prosperidade inventou um Deus da lâmpada mágica, que eu tenho que fazer uma campanha de 7 dias, do mergulho do Naamã, do não sei o que, e inventa, pega temas bíblicos, pegam circunstâncias bíblicas. Não, você tem que receber. Você tem que receber, querido. Tudo que nós tínhamos que receber, nós já recebemos. O que mais você quer? Ele te salvou do pecado, Ele te livrou da condenação eterna, e aí nós queremos resumir a obra da cruz nos nossos sonhos pessoais. Não, porque se Deus não me der um carro, eu vou sair da igreja. Porque se Deus não me... Amados, Deus não se move por seus sonhos, coloque isso. Eu quero que você entenda que a sua vida, isso é reino. A nossa vida tem que estar alinhada ao propósito de Deus. Você está entendendo? Só que você tem que estar disposto a renunciar à sua vida. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de citar essa parte do meu testemunho. Era meu sonho ser professor. Eu sou apaixonado pela profissão. Os professores dessa casa têm a minha admiração. Eu amo. Porque, na verdade, amados, tudo passa por um professor. Sim ou não? Todo mundo tem... Mas pastor, ninguém aprende nada sozinho. Todo mundo tem que ter um professor. Hein, pastor Elton? Você não teve que ter um professor lá? Como é que chamava ele? Esqueci, o seu Sebastião? Que teve que ensinar você até a segurar no martelo? Não é assim. Tudo passa por professor. Nada na vida passa se não passar pelo professor. Nada acontece. Então eu sou um admirador. Então sempre foi um sonho de ser professor. Queria ser professor. Mas devido às circunstâncias, Deus não me permitiu estudar faculdade. E eu não entendi o porquê. Então eu mergulhei definitivamente nos estudos teológicos. E muito mais do que dar aula numa sala, escrevemos livros, material, damos aula. O meu sonho, alinhado com o propósito de Deus, dá bem. No final dá bom, querido. Deus não erra. Dá uma olhadinha nesse irmão para ele dar uma acordada. Fala para ele assim: Deus não erra, irmão. Então, queridos, pare de achar que Deus ele é obrigado a realizar os teus sonhos. Ele não se move por seus sonhos. O reino, ele não se move por sonhos, ele se move por propósitos. Amém? E por último, o reino não possui aspectos palpáveis.
Me dê um exemplo, pastor. As 4 paredes não é o reino. Essas 4 paredes que nós estamos aqui debaixo desse teto, com esse microfone, com esse telão, com um garoto bonito desse tocando teclado, nem Salomão em toda a sua glória teve um tangedor bonito desse. Isso aqui não é o reino. Vai se perder na nota aí, hein? Isso aqui não é o reino, porque o reino não tem um aspecto físico. O reino não tem um aspecto palpável. Um dos grandes erros das pessoas entenderem que reino é o que ela faz dentro de uma igreja. Então reino não é o que você faz dentro da comunidade local. Dentro da comunidade local você serve o corpo de Cristo, porque aqui é o corpo de Cristo. Mas quando vocês saem daqui, vocês saem do corpo, sair no bom sentido. Vocês saem assim, de corpo físico, e se tornam um reino. Porque o reino é onde você estiver. Porque o reino está dentro. O reino é cultura. Então o reino está no teu trabalho. A hora que você for para o teu trabalho amanhã, entenda, lá é o reino. Quando você chega na tua empresa, os empresários, lá é o reino. Quando você está no seu momento de lazer, lá é o reino. Onde você estiver, o reino está estabelecido. Então o reino não é um lugar palpável, não é um lugar visível. E é isso que Jesus disse para os fariseus, que eles estavam esperando o quê? Um reino político. Nós queremos ver um reino, um rei sentado no trono, descendo o pau nos romanos, cortando-lhe cabeças. O reino nunca foi isso. E o reino não é isso. Amém, amados? O reino de Deus é uma cultura. Anote essa palavra que nós vamos trabalhar muito ela. É muito mais do que uma cultura. Dentro da cosmovisão mundial ou humana, nós chamamos a cultura do reino, ou cristianismo, como contracultura. Anote isso que nós vamos trabalhar bastante esse tema, contracultura. Nós possuímos uma cultura, mas dentro do sistema mundial, nós estamos inseridos numa contracultura, porque o reino de Deus vai contra tudo o que esse mundo estabelece, tudo que esse mundo propaga. O reino de Deus é uma cultura que se difere de todas as culturas existentes no mundo, pois está relacionado com o nosso caráter moral diante de um mundo corrompido. Aqui eu quero que você entenda, o reino está estabelecido como um caráter moral. Por isso que Jesus ele fez questão de dizer, o reino está entre, ou o reino está dentro. Então está falando, o reino ele fala de um caráter moral, está falando de como nós vamos viver, quais serão as nossas atitudes, ações, como será o nosso comportamento, a nossa linguagem, porque toda cultura possui uma linguagem. E quando eu falo de linguagem, eu não estou falando do pentecostalês, é manto, irmão, é terra. Não, não. Qual vai ser a nossa linguagem? Porque uma cultura também se estabelece por linguagem. Qual será o nosso comportamento? Como nós vamos fazer negócios? Como será o nosso tratamento com as pessoas? Como nós lidamos com os temas desse mundo? Casamento, filho, família. Tudo isso é o que se estabelece o reino. Então o reino de Deus, ele se difere de todos os outros reinos, e a cultura do reino ela se difere de todas as outras culturas. Porque a cultura do reino, primeiro, ela pode estar em qualquer lugar, mas a cultura do reino, ela fala de caráter moral. Quem nós nos tornamos? Amém ou não amém, queridos? Então vamos lá.
o que é uma cultura? Primeiro ponto nós precisamos entender. Pastor, cultura, o que é uma cultura? Dentro do dicionário diz, a cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Isso é uma cultura. Isso num modo grosseiro. Tudo aquilo, como que se constrói uma cultura? Isso daqui é importante você saber. Tudo aquilo que praticamos 2, 3 ou mais vezes de maneira sequencial se torna uma cultura. Vou dar um exemplo. Dentro da cultura brasileira tem a cultura da tua casa. Sim ou não? Como que é a cultura da tua casa? A gente, olha, eu e meu marido, a gente, tal hora a gente almoça, tal hora a gente dorme, eu passo roupa assim, eu lavo roupa assim, né? Eu trabalho assim. Então, isso é tudo que você pratica 2, 3 ou mais vezes de maneira sequencial, já se tornou uma cultura. Agora, essa é uma realidade. O apóstolo Rony Chaves, em uma de suas ministrações, ele sobre batalha espiritual, ele diz algo muito interessante que marcou a minha vida para sempre. Toda cultura nasce num culto. Toda cultura nasce num culto. Vou dar um exemplo para você. As danças que nós temos, por exemplo, no Brasil, nasceu aonde? Nasceu num culto. Você pega, por exemplo, as danças afros, nasceu onde? Nasceu em culto. As danças, por exemplo, da região norte, nasceu onde? Por exemplo, as festas de Bumba Meu Boi, nasceu do quê? Nasceu num culto. Então toda cultura é oriunda de um culto. Você está entendendo, querido? Isso é uma realidade. Todas as culturas do mundo, todas as culturas do mundo, todas as existentes, e não são poucas, todas as culturas nasceram no culto. Pastor, e a cultura cristã nasceu aonde? Nasceu no culto. Abraão, quando fez um culto ao Senhor, Deus estabeleceu o primeiro pacto da cultura judaica, a circuncisão. Foi num culto. Foi após Abraão ter feito um sacrifício. Então toda cultura está atrelada a um culto. Amém, queridos? A cultura do reino está acima de todas as culturas, pois ela pode estar inserida em qualquer outra. Por isso que existem missionários na África, existem igrejas no Japão, na China, nos Estados Unidos, na região da América Central, né, que tem os países ali caribenhos, né? A região do Caribe, El Salvador, Cuba. O reino de Deus cabe em qualquer lugar. O reino de Deus cabe em qualquer lugar. O que o reino de Deus não cabe é em qualquer cultura. Por isso que eu posso estar na cultura, mas viver uma outra cultura. Pastor, me explica como isso é possível. Para você entender, eu me recorro ao livro da Rainha Esther. O povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Houve a queda da Babilônia, a ascensão do império dos Medos e dos Persas. E no tempo da Rainha Esther era o tempo do império dos Medos e dos Persas. Quando Ramã, por ódio a Mardoqueu, que não se curvou a ele, resolveu matar os judeus. E qual foi o argumento usado por Ramã diante de Assuero para matar os judeus? Existe um povo de língua diferente, de costumes diferentes, de cultos diferentes, porque eles não servem o nosso Deus.
convém matá-los. Eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico e não perderam a sua identidade. Porque quando eu falo de caráter, estou falando de quem nós nos tornamos. Então não é porque eles foram para a Babilônia que eles perderam o caráter de quem eles são, de quem eles eram. Eles não perderam a essência de quem eles eram. E quer que eu falo para você? Os judeus, eu falei isso no sábado passado que eu ministrei o CAN aqui. E isso, amados, isso está nos anais da história do mundo. Por que a vida inteira se perseguiram os judeus? Porque é o único povo no mundo marcado. É o único povo que tem uma marca no corpo, a circuncisão. É o único povo que tem uma marca no templo, o Shabat. É o único povo que tem uma marca na vestimenta, que eles têm um jeito deles de vestir, o talit. É um povo que tem, é uma marca na alimentação, enfim, eles têm uma marca em tudo. E por que eles foram perseguidos? Principalmente, eu quero me recorrer principalmente aí na era da igreja. Qual era a motivação de se perseguir judeus? A cultura deles, o jeito deles viverem, a maneira deles viverem. E a maneira que eles viviam assombrava as pessoas, porque tudo que eles faziam, eles prosperavam. Então quando nós falamos que, depois de 135, eles foram espalhados pelo mundo. Itália, Espanha, Portugal, a região ali do Oriente Médio, Turquia, África, Iêmen, Etiópia. Eles se espalharam em todos os lugares, mas a essência continua a mesma. Então entenda que o reino de Deus, querido, é muito mais do que costumes, é uma essência. Levante sua mão e diga: o reino de Deus é muito mais do que uma cultura, é uma essência. Sabendo que o reino de Deus é uma essência, querido, eu vou exalar essa essência, não importa o lugar que eu esteja. Se eu estou no Brasil, eu vou exalar a cultura do reino. Quem está me entendendo? Se eu estiver no meio dos índios, poxa, pastor, tem um chamado para evangelizar os indígenas, os povos indígenas, legal. Então ali você vai estabelecer a cultura do reino. Como que eu faço, pastor? Amados, eu amo a história de Paulo. Lá em Atos 17, quando Paulo vai a Atenas, quando ele chega, ele vê os altares que tem em Atenas, de tudo quanto é Deus. Porque a Grécia é um panteão de deuses. E Paulo vê um altar vazio escrito: ao Deus desconhecido. E quando Paulo chega em Atenas, ele é levado para um lugar chamado Areópago, e ele começa a anunciar, e as pessoas começam a questionar. Ele fala: quando eu entrei na cidade, eu vi lá um altar do Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu prego. E ele vai exalar a cultura do reino. Entendeu, queridos? Ele não vai impor um rito, ele não vai impor uma cultura, ele vai exalar essa cultura. E quem Paulo incomoda as pessoas. Porque é isso, o reino de Deus, ele pode estar em qualquer cultura, ele pode estar em qualquer lugar. Não importa, pastor, eu trabalho, o reino de Deus está lá, porque ele está dentro de você. Reino de Deus é uma essência, está dentro de nós. Amém? A cultura do reino traz um novo estilo de vida para aqueles que decidem assim viver, e faz com que estes se tornem diferentes dos demais. A chamamos de contracultura porque ela ultrapassa os limites culturais. Não existe uma característica externa, apenas um estilo de vida diferente dos demais. É o jeito que você vai viver que vai determinar a cultura que você vive. Amém? Os que vivem na cultura do reino são chamados pelas escrituras de... Agora eu quero fazer um bate-bola com você, Bíblia na mão. Primeiro, se você vive a cultura do reino, a Bíblia te chama sal da terra e luz do mundo. Abram aí rapidinho Mateus capítulo 5.
versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de se temperar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Primeiro ponto: para que serve o sal? Para salgar? Não. Para que serve o sal? Para temperar? Não, você não tempera com sal. Quando você está fazendo arroz, você vai lá, você coloca o alho, você bota o bacon, tal. Quando você vai colocar o sal, é para o sal dar o equilíbrio do sabor. Entendeu? Então quando Jesus fala, vós sois o sal, o que as pessoas que vivem o reino, elas se tornam o quê? Ela é a parte equilibrada do mundo. É aquilo que vai trazer o equilíbrio, é aquilo que vai fazer a diferença. Porque quando você coloca o sal, explode o sabor, sim ou não? Como diz o Jacan, explodiu o sabor, né? O tompeiro. Então, amados, quem vive na cultura do reino traz um equilíbrio para a sociedade. Você está entendendo, sim ou não? Agora, melhor que isso, vamos lá. Muito mais do que trazer equilíbrio, aqui está, de repente, a principal função daqueles que vivem na cultura do reino. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para que serve a luz? Para iluminar? Não. A luz, ela serve para trazer referência. Então aqueles que vivem na cultura do reino, ele é como uma lâmpada. Eu lembro quando eu fui para Israel e o guia explicou, quando nós estávamos exatamente no Monte das Bem-aventuranças, e ele mostra uma cidade, que é exatamente a cidade de Nazaré, bem lá em cima, você consegue ver ela lá de longe. Quando Jesus ele está ensinando isso, ele está falando assim, ninguém estabelece uma cidade para esconder ela. E aí à noite, para que os pescadores conseguissem enxergar a cidade, se colocava uma luz, e aquela luz se tornava referência para os pescadores. Você está entendendo por que Jesus, existe uma didática, existe uma pedagogia, não eram apenas palavras ao vento. Então Jesus ele diz, vocês são a luz do mundo, então vocês são a referência. Existe uma cidade e existe a luz. Vocês não são a cidade, mas vocês são a luz. Vocês é o ponto que todo mundo precisa olhar para ter de referência. E é por isso que ele vai dizer no versículo 16, assim, deixe a vossa luz resplandecer. Entendeu? Diante de quem? Diante dos homens. Onde que está estabelecida as culturas? Entre os seres humanos. E onde nós devemos exalar a nossa cultura? Entre os seres humanos. Através do quê? Das nossas obras, de quem nós nos tornamos em Jesus. Está entendendo, querido? Então você é equilíbrio. Aqueles que estão na cultura do reino, ele é equilíbrio e é referência. Levante a sua mão e diga, eu sou equilíbrio e referência. Olha a responsabilidade. Está entendendo a tua responsabilidade, querido? Segundo, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,3, nós somos as cartas de Cristo. Abra aí, por gentileza, 2 Coríntios.
capítulo 3, versículo 3, que diz assim: vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aqueles que vivem na cultura é como se fosse uma carta. Por que se escreve uma carta? Para dar uma notícia, sim ou não? Para contar um fato? Quando Paulo lhe diz nesse contexto, muitas cartas eram escritas em nome de apóstolos nesse período, que Paulo vai exortar com bastante veemência. Todo mundo está escrevendo carta. Foi quando ele diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Que tem gente que pensa que Paulo fala isso porque não tem que estudar a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Fala na ignorância. E aí Paulo vai dizer: olha só, será que vai ser necessário, você precisa de cartas escritas? Não, vocês são a carta de Cristo. Você está entendendo, querido? Que você, entenda isso, você é a Bíblia que o mundo lê. Só quem tem coragem levanta a mão e diga: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você é uma carta de Cristo, você é a carta viva de Cristo. E essa carta, ela não foi escrita com tinta, ela foi escrita pelo Espírito dentro de você. Você está entendendo o reino de Deus, querido? A natureza do reino de Deus? E por último, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer que aqueles que vivem na cultura do reino, eles são diferentes, porque eles são uma raça eleita, eles são um sacerdócio real, eles são uma nação santa e um povo exclusivo. 1 Pedro 2,9, abre aí por gentileza. Bate bola rápido, você vai treinar bastante a Bíblia, traz Bíblia nos cultos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Porém, vós sois. Olha o que Pedro diz. Vós sois. Não é o que eu faço, é que eu sou. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Amém? Vós sois o que? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu faço isso? O meu jeito de viver, a maneira como eu lido, a cultura do reino. Então, quem eu sou nesse mundo, dentro da cultura do reino? Primeiro, eu não sou qualquer um, eu sou uma geração eleita, eu sou uma raça eleita, eu sou um povo eleito, diferente, amados, a eleição é um presente. Segundo, eu sou um sacerdócio real. Qual que é a função do sacerdote? Ministrar diante de Deus. O mundo ministra para o mundo, mas nós ministramos diante de Deus, nós ministramos diante do Altíssimo. Amém ou não amém? Quer mais? Nós somos uma nação santa. É um povo comprado de todos os povos, tribos, línguas e nações, separados para Deus, santificados para Deus. Mas eu quero pegar principalmente o último ponto do versículo, que diz que nós somos propriedade exclusiva. Por isso que, se eu tenho a cultura do reino, as outras culturas não podem me influenciar. Se eu pertenço a Deus, o sistema não pode me influenciar. Se eu estou sendo influenciado pelo mundo, significa que eu não estou sendo governado pelo Espírito. E se eu não estou sendo governado pelo Espírito, todos esses 3 pontos caem por terra, e o reino de Deus não é estabelecido. Porque o reino é estabelecido não de forma palpável, mas quem eu me torno, quem eu sou em Jesus. Então, de acordo com as Sagradas Escrituras, dentro da cultura do reino,
reino. Eu sou o quê? Sal da terra e luz do mundo. Eu sou o quê? Carta de Cristo. Eu sou o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. Você está entendendo, querido? Então, dentre tantas culturas existentes no mundo, você tem uma cultura, você tem uma exclusividade, você tem um caráter, você é uma carta, não escrita com tinta, mas escrito pelo Espírito dentro de você. Amém? Qual é a natureza do reino de Deus? Já partindo para o final. Nós falamos que existem 3 fundamentos: justiça, paz e alegria no Espírito. Nunca se esqueça, nunca mais se esqueça disso. Qual a natureza do reino? O reino de Deus não tem nada a ver com comida, mas tem a ver com práticas, tem a ver com caráter. E quando Paulo diz justiça, paz e alegria, está falando de caráter. Primeiro, justiça é qual o meu comportamento diante das pessoas. Paz, quem eu sou na minha vida, na minha existência. E alegria no Espírito Santo, o que eu exalo para o mundo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos entender, amados, entenda algo. Primeiro ponto: a mentalidade bíblica não é uma mentalidade grega. Então, quando fala justiça, paz e alegria, a gente precisa entender no contexto hebraico, porque o pensamento bíblico nunca foi judaico, nunca foi grego, muito menos romano. O pensamento bíblico, ele é um pensamento hebraico. Então, quando Paulo fala justiça, ele está usando o termo tzedakah. No dicionário James Strong, do grego hebraico para o português, diz: tzedakah significa justiça, retidão. Então, como que eu exalo a cultura do reino? Sendo reto nos meus caminhos, sendo reto em tudo que eu faço. Por isso que cultura do reino, a natureza do reino é caráter. Então, justiça, retidão no governo, referindo-se ao juiz, governante, referindo-se à lei, referindo-se ao reino davídico do Messias. Justiça, veracidade, que é a verdade. Justiça, salvação, referindo-se a Deus. Prosperidade. Eu quero pegar principalmente esse ponto aqui: retidão. Então, quando Paulo fala que o reino de Deus não tem nada a ver com comer e com beber, se eu gosto, se eu não gosto, não, o reino de Deus está acima disso. Porque o reino de Deus é o quê? Primeiro, retidão. Como eu me comporto diante das pessoas. Nos negócios, os empresários da comunidade, os empresários que estão nos assistindo, como que eu faço os meus negócios? Quem compra e vende, como eu sou nos negócios? Aqueles que gostam de fazer um carnezinho, como eu compro? Como eu vendo? Como eu trato as pessoas? A começar dentro da minha casa, como eu lido com meu pai, com a minha mãe, como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, como eu trato os meus filhos. Retidão, ser correto, estar numa linha reta, aprumado. Isso é o que se diz justiça. Por isso que não tem a ver com coisas palpáveis, não tem a ver com comida, tem a ver com quem eu sou. Primeiro, quem eu sou diante das pessoas. Por isso que reino não está aqui dentro, que aqui dentro todo mundo é crente, irmão. Olha para o seu irmão, vê se está com cara de crente. Olha como é que ele está com cara de crente. Ele não está com cara de crente? Hã? É ou não é? Todos nós temos cara de crente. Hã? Todo mundo dentro da igreja tem cara de crente. Mas quem eu sou lá fora? Se eu sou crente aqui dentro, mas lá fora, eu nos negócios, eu passo o cheque sem fundo, sabendo que o cheque vai voltar, eu dou o cheque, saio dando nó em todo mundo. Então você não entendeu o que é cultura do reino, porque isso não é cultura, isso é cultura do mundo.
se eu trato mal a minha esposa, se eu trato mal meu filho, se todas as coisas dessa vida têm mais prioridade do que a começar na minha casa, e a Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua casa é pior que ímpio, a Bíblia diz isso, que aqueles que não cuidam da sua casa é pior que ímpio. Então, amados, justiça é retidão, é caráter, mas é o caráter, agora está falando do caráter externo, quem eu sou diante das pessoas, como o mundo me enxerga. Jesus diz, vocês são a luz do mundo, deixa resplandecer a vossa luz. A sua luz está resplandecendo? Ou quando as pessoas olham para nós, elas estão enxergando trevas, o comum, igual aos outros. Segundo, paz. A paz vem da palavra shalom. Então está falando do meu interior. Como eu vou viver? Como é minha vida cotidiana com a minha família? Então olha só, aquele que está inserido na cultura do reino, primeiro ele é reto, segundo, ele vive assim, totalidade. Por isso que shalom não é só paz. Shalom é um pacotão de bênção, amém, querido? Qual que é esse pacotão? Paz, totalidade, segurança, saúde no corpo, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, paz, amizade, referindo-se às relações humanas, a maneira como eu relaciono, está tudo em ordem. Eu não faço inimigo, ao contrário, dentro da cultura do reino, lá em Mateus 5, eu amei quando eu fui no mundo das bem-aventuranças. Eu fui a primeira vez e nunca tinha reparado, e comecei a reparar porque comecei a fazer aula de inglês. Estava escrito lá, bem-aventurado, né? Make peace. Eu peguei e falei, uai, pacificadores é aqueles que constroem a paz, porque make é de construir, é de fazer alguma coisa. Então aqueles que fazem a paz, e o reino de Deus é faz. Amados, quem está na cultura do reino não faz guerra. Falou, eu vou dar na cara, Ainda bem que aqui não tem ninguém aqui, assim, só lá na Jesus dá pau no diabo. Aqui não tem. Aqui só tem fazedores de paz. Mas teoricamente não, na literalidade, as pessoas que vivem no reino, elas são fazedores de paz. Levante sua mãozinha e diga, eu sou um fazedor de paz. Diga, eu promovo a paz. Entendeu, querido? Nós somos promotores de paz. Então, shalom, então ele é reto, e na sua convivência, para ele está completo, ele é feliz. Você está entendendo, querido? Shalom, o que é o shalom? Ele é feliz, ele é completo. E por último, alegria no Espírito Santo. A palavra alegria vem do termo hebraico simcha, que significa alegria, júbilo. Eu quero me prender aqui, satisfação. Mas não é uma amados, eu não tenho um iPhone, eu não estou satisfeito. Não, eu estou inteiramente satisfeito. Se eu tiver um iPhone, glória a Deus. E se eu não tiver um iPhone, glória a Deus, eu vou ficar feliz com o Xiaomi. Eu vou ficar feliz. Está tudo certo. Por isso que Paulo fala alegria no Espírito. A minha satisfação não vem do celular, a minha satisfação não vem do carro, a minha satisfação não vem da casa, a minha satisfação não vem do emprego, a minha satisfação não vem da poupança, não vem do salário. A minha satisfação é, Ele está em mim, e se Ele está em mim, isso basta. O restante é acréscimo, o restante é o que Ele acrescenta. Então para mim basta. Por isso que Paulo diz, é a alegria do Espírito, eu estou satisfeito no Espírito. Tudo que vier depois do Espírito é só acréscimo. Eu não estou preocupado. Mas você não tem casa, e daí? Eu tenho Espírito. Mas estou desempregado, e daí? Eu tenho Espírito. Mas você não tem dinheiro, e daí? Mas eu tenho Espírito, é o que passa. Eu tendo Espírito, se Ele me der o resto, está ótimo. E se Ele não der, está ótimo também. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Amém ou não amém? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é a natureza do reino. Esses são os 3 fundamentos que definem a natureza do reino. Todo aquele que deseja receber e viver o reino de Deus deve permitir gerar essa natureza dentro de si, porque o reino está dentro de você. O reino está dentro de você. Então deixe gerar dentro de você justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Se coloque de pé, igreja. Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. É isso, querido. Essa é a natureza do reino. Você carrega o reino em você, amém, queridos? Você pode estar em qualquer lugar, o reino está contigo. Você pode viver em qualquer lugar. Vamos falar de Jaú. Você pode viver do bairro mais simples da cidade até morar aqui no Franceschi. O reino de Deus está lá. O reino de Deus também está lá. Porque o reino de Deus não é visível, o reino de Deus não é palpável, o reino de Deus é caráter. Você carrega o reino. E o que você carrega em você? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Vamos dizer a palavra Santo Todo-Poderoso? Vai lá. Santo Todo-Poderoso,